reunião aqui, que vai servir como um repositório para quem não está acompanhando virtualmente o aqui e agora da aula, beleza? Primeiramente, uma boa tarde, quase noite a vocês. Hoje, lhes apresento a prova de física, tá bom? Prova de física da UVA, do vestibular passado. Não se assustem com as questões. Na verdade, pelo contrário, nós temos questões muito simples. Como falei, dessa vez eu irei expor as questões, a gente vai responder aqui junto, beleza? Não vai ter o tempo para vocês fazerem dessa vez não, tá bom? Vamos lá. Para controlar seu consumo de bebida alcoólica, você decide beber 0,0730 metros cúbicos de vinho por ano. Então, um ano, 365 dias. Supondo que todo dia você beba a mesma quantidade de vinho, quantos litros você deveria beber por dia? Suponha que 1 litro de vinho possua volume igual a 1 decímetro cúbico. Então, tem a quantidade, né? 0,100, 0,250 litros, 0,200 litros e 0,300 litros. Pessoal, na verdade, vou mostrar a vocês que é um cálculo muito simples, tá bom? Primeiro de tudo, unidade de medida. Observem comigo que metros cúbicos, litro e decímetro cúbico, tudo faz parte de um conglomerado de situações de transformação. Vamos fazer por parte. Pense comigo. Se 1 litro ele é 1 decímetro cúbico, perdão, 1 decímetro cúbico, então eu tenho que pegar esse valor de vinho aqui em metros cúbicos e transformar em decímetro cúbico. Como é que eu faço isso? Pessoal, metro cúbico, 3, olha a hipótese de 3, né? Para decímetro cúbico, eu multiplico para quem, né? Pense comigo. 1 metro cúbico equivale a 10 decímetros. Metro cúbico não, né? 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 metro quadrado equivale a 100 decímetros, porque é o dobro, né? Aliás, é o quadrado, né? Bota mais um zero, 2 zeros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Em resumo, o que eu tenho que fazer? 0,730, o comentário aqui da FB cometeu um equívoco, né? Falta mais um zerozinho aqui, então é 0,0730 metros cúbicos. Em decímetro cúbico, eu vou multiplicar para 1000. Então, pense comigo. Olhem para cá, para onde está apontando minha setinha aqui. Multiplicar para 1000 com números decimais é pular 3 casas decimais. Para cada 0, você pula uma casa decimal. Vamos lá. Vezes 10 fica 0,7. Pula mais uma casa, 7,3. Pula mais outra casa, 73. Então, 0,00730, perdão, 0,0730 metros cúbicos serão o quê? 73 decímetros cúbicos, que é esse zero aqui, beleza? E se 1 decímetro cúbico é 1 litro, então 73 decímetros cúbicos são 73 litros, beleza? Aí basta aplicar uma regra de 3. Mais uma vez, esquecendo que tem esse zero aqui, viu? É 73. Essa pessoa, ela tem que beber 73 litros de vinho em um ano. O que é bem viável, né? Está dentro do nível adequado para a saúde. A pergunta é, em um dia, ela vai beber quanto em média? Fácil, né? Faço a regrazinha de 3. 73 equivale a 365 dias. Um dia equivale a um volume que eu não sei. Você pega o 73, divide para 365, vai dar 0,2, ok? Lembrando que
O FB fez dessa maneira, mas é sempre voltando em casa decimal, porque aqui não tem um zero. Obviamente, uma pessoa beber 2 litros de vinho por dia não é tão saudável, né? Então, a resposta correta, tirando esse zerozinho aqui, é 0,2. Qual a resposta, então? Ó, letra B, ok? Deu para entender, pessoal, essa questão aí? Vocês conseguiram entender a relação que eu fiz? Espera aí um instante. Não, tá aqui, né? Pronto. Sim, a Isla entendeu, a Cara entendeu, a Gismara também entendeu, muito bem. Então, vejo que, na verdade, é transformação, tá bom? Ó, rapidamente, pequeno bizu para vocês. 1 metro, né, são, por exemplo, 100 centímetros, porque a gente transforma muito isso aí, né? 1 metro quadrado em centímetros, pense comigo. Bem, se 1 metro são 100 centímetros. 1 metro quadrado vai ser o quê? 10.000 centímetros, porque não eram 2 zeros, agora vai ser 4 zeros. Ah, então seguindo essa lógica aí, né? 1 metro cúbico seria o quê? 1 milhão de centímetros cúbicos, ok? Então, é importante entender como fazer essa transformação, observar esse coeficiente, beleza? É uma questão que eu classifico de nível fácil da UFA, beleza? Nível fácil, ela está totalmente explicada. Vamos lá? Vamos a mais uma questão. Questão de nível médio. Eu classifico como nível médio. Porque depende da habilidade de cada um com equações. Tem que ter uma boa base matemática para fazer essa questão de número 2 aqui. Questão número 1 foi, né, terminada. 2. Um carro percorre um trecho retilíneo ao longo de uma estrada. Sua posição em relação a um ponto de partida inicial é dada pela função aí, xt, a função horária, xt igual a at ao quadrado menos bt ao cubo. Quem já teve as aulas de função básica, já vai entender, ou então até física mesmo, básica também, já vai entender que isso aqui relaciona espaço e tempo. Não é verdade? Então, observando que relaciona espaço e tempo. Como assim? Esse x aqui seria fazendo referência ao espaço percorrido. E esse t ao tempo do percurso. Então, o espaço em relação ao tempo vai ser at ao quadrado menos bt ao cubo. Onde a e b são constantes. Aí ajuda a gente. Por que ajuda a gente? Porque uma constante sempre vai ter o mesmo valor. Ok? Então, pense comigo. Ó, aqui diz que a constante A seria 1,50. Então, na minha fórmula, eu vou tirar o A e colocar 1,50. Ou 1,5, já que esse zero aqui não significa nada, né? Fica 1,5 t ao quadrado, menos o B, aqui em segundo, vai ser 0,0500. Como vocês devem saber, esses dois últimos zeros aqui não significam nada, não tem significado. Logo, eu vou eliminar esse zero e esse zero aqui, fica no quê? 0,05. Ou seja, a minha nova equação é, tiro o A, boto 1,5. Tiro o B, coloco 0,05. Vai ficar o que então? Simples. 1,5t ao quadrado menos 0,05t ao cubo. Beleza? Ok? Então vamos seguir a questão. Calcule a velocidade média. Rapaz, essa uva é sem vergonha. Essa questão só não é fácil porque não pergunta a distância. Porque se pergunta essa distância, é só substituir na fórmula. Pergunta a velocidade. Aí você tem que lembrar qual é a fórmula da velocidade. Vocês devem saber, né? Velocidade é igual ao espaço percorrido pelo tempo. Ok? E calcule essa velocidade para os tempos que ficam entre 0 e 4. Bem, pessoal, entre 0 e 4 é 4 segundos, né? De 0 até 4 passaram 4 segundos. Eu já tenho o meu tempo. Beleza? Vamos responder? Simples, ó. Questão que usa velocidade média, mas que também usam equações horárias. Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, essa aqui é a nossa fórmula, né? A equação da posição, xt
é igual a AT ao quadrado menos BT ao cubo. Quem é o A? O A é 1,5. Quem é o B? O B é o 0,05. Então, eu vou reescrever essa equação trocando o A por esse e o B por esse, pelo seu respectivo valor. Então, fica o quê? Xt igual a 1,5t ao quadrado, observe a substituição, menos 0,05t ao cubo. Ok? Aí já fica, né, mais fácil até de resolver, tá certo? Por que fica fácil de resolver? Primeiramente, observe aqui que nós temos que calcular para o tempo 0 e para o tempo 4. Mas, meus garotos, já ensinei vocês, para o tempo 0 ninguém calcula nada. A gente só calcula para o tempo 4. Porque o tempo 0, o carro não vai sair do lugar, tá certo? Então, a posição dele é 0. Eu calculo para o tempo 4, o tempo de 4 segundos. E como é que eu faço isso? Faço. Esse tzinho da equação não é t à toa, é t de tempo. Não é um t que está aí à toa, né, sendo bobinho, não. É um t de tempo. Então, você tira o t e vai substituí-lo por 4. Então, ao invés de ficar 1,5t ao quadrado, vai ficar 1,5 vezes 4 ao quadrado, menos 0,05 vezes 4 ao cubo, tá bom? Ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 1,5, 24. Como é que eu faço de cabeça? Pense comigo. 16 vezes 1,5, né? 16 vezes 1. Bem, 16 vezes 1 é 16, né? 16 vezes 0,5. Peraí. Já aprendi que multiplicar por 0,5 é tirar metade, então é 8. 16 mais 8, 24. Olha aí a dica massa. Menos 0,05 vezes 4 é o seguinte, ó. 4 ao cubo, desculpa, né? Vezes 4 ao cubo. Primeiro a gente faz a potência, né? Olha a expressão numérica, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, fica 64 vezes 0,05. Aí eu não sei fazer, não. Ó, é fácil. Multiplicar por 0,05. Ontem em matemática fizemos isso, né? É a mesma coisa que dividir para 20. Então, pega o 64, divida para 20. Tá certo? Metade de 64 é 32. Volta na casa decimal. 3,2. Então, 24 menos 3,2 daria 20,8. Olha aí os métodos que eu utilizo, macetes. Beleza? Então, ó, 20,8. Isso é o quê? É o tempo. Desculpa, isso é a posição. Então, 20,8 metros. A questão, vamos voltar aqui, quer saber a velocidade média. Mas peraí, não é muito difícil, não. Eu tenho o tempo, que é 4, e acabei de descobrir, né? O espaço, que é 20,8. Então, basta eu pegar esse 20,8 e dividir para 4. 20,8 para 4 é o seguinte, 20 para 4 é 5, 8 para 2, desculpa, 8 para 4 é 2, 5,2. Beleza? Olha que simples essa questão aí. Letra C, né? Temos uma resposta igual, letra C. Galera, vou voltar aqui. Deu para entender? Querem fazer algum questionamento sobre essa segunda questão? Podem perguntar. Vocês estão aqui para participar, estão pagando para aprender e, né, para questionar, para fazer qualquer tipo de intervenção, beleza? Deu para entender, pessoal, ou não? Alguém dá um feedback aí para me saber se deu para me explicar de maneira bem devagar, de tal modo que todo mundo pegou a ideia. Pronto, já vê aqui, né? Que pegaram muito bem, certo? Pronto, os macetes eu tenho que passar sempre. Matemática, eu quando fiz o Enem agora, eu ganhei muito tempo, né? Fazendo macetes, tá certo? E tive uma boa pontuação baseada nisso. Beleza? Vamos lá. A próxima questão, que é a 39, não vamos fazer. Vamos lá para 40, por quê? Porque essa questão é de capacitor e vocês não viram nem a eletrodinâmica básica, ok? Imagine, né, uma avançada.
Falando em básica, bora fazer uma questãozinha. Pessoal que está nas séries iniciais, mil perdões. Tentem acompanhar, porque eu vou explicar bem devagarzinho, tá certo? Mas sintam-se perdoados caso não entendam, ok? Esse tipo de questão, porque realmente é um choque de realidade. Vamos lá. Uma lanterna típica possui duas pilhas, cada uma com uma fé igual a 1,5 volts. Aí começa, começou errado. Tem coisa que eu não estou entendendo aí, né? Vamos devagar. Primeiro, creio que todo mundo já ouviu falar em voltagem, né? Ah, qual é a voltagem do teu aparelho? Ah, não, o meu tinha aqui 22 volts. Eu vi, não, esse aqui tem 2,2 volts. Então, essa voltagem, pessoal, ela é chamada de diferença de potencial, ok? E nessa questão, você observa o termo FEM fazendo referência a algo semelhante. Então, conectadas em série. O que é série? Linha. Conectadas em linha, com uma lâmpada com resistência interna igual a 15 ohms. Desprezando 15 ohms, símbolozinho aqui, viu? É ohms. Desprezando a resistência interna das pilhas, qual a potência fornecida pela lâmpada. Eu quero só mostrar a vocês, vamos ter uma aula depois sobre isso, mas essa aqui é só por cima. Para vocês entenderem como a uva adora a aplicação de fórmulas simples. Se liga, ó, pega a ideia aí. Primeiro, item 1, vamos chamar, né? Como as pilhas, elas estão em série, nós vamos somar as fens. Então, 1,5 da primeira pilha mais 1,5 da segunda vai dar 3 volts. Então, 1,5 volts mais 1,5 volts vão dar 3 volts. Essa aqui é a minha voltagem, essa é a minha famosa DDP, diferença de potencial. Pergunta, como é que eu calculo a potência? Aí tem que lembrar as várias fórmulas. Uma delas, né, que utiliza a diferença de potencial, que é a letra U, e a resistência é essa aqui, ó. Potência, o pot, é igual a U ao quadrado sobre R, em que U é essa voltagem aqui, e R é a minha resistência, conforme vocês podem observar que é 15, né? Peraí, eu já tenho o valor de U, né? O valor de U é 3 volts. Então, na fórmula eu boto 3 ao quadrado, tá certo? Mas também eu tenho, né, o valor, tá certo, da resistência. Tenho, ó, a resistência é igual a 15, então fica o quê? 3 ao quadrado dividido para 15, beleza? Fica o quê, então? 3 ao quadrado é 9. 9 sobre 15 é o quê? Ixi, David, eu perdi a aula de divisão, né, com o número decimais. Eu não sei por quê. 9 sobre 15 é 0,60. Muito bem, vamos lá. Primeiro eu fiz a potência, né, que eu te mando o protocolo, e agora eu vou dividir. 9 para 15. Bem, como é que eu faço isso? Primeiro, quando você for dividir, você vai observar que o 9, ele é menor que o 15. Então, coloca um zero na frente do 9, fica 90. E na resposta à divisão, você coloca 0 e a vírgula. Então, pense. Quem vezes 15 vai dar 90? Vamos ver quem é bom de cálculo rápido aí. Quem vezes 15 vai dar 90? Deixa eu ver aqui os comentários. Opa, a Isla falou, não vai entender muito bem, não. 6. 6, muito bem. Então, observe, né, por WhatsApp. Ó, 6, né? Então, 0,6 ficou 6 vezes 15, 90. Então, 0,6 ou 0,60. Vamos lembrar que esse zero aqui à direita, depois da vírgula, como tem nada na frente depois dele, não é significativo. Ou seja, 0,6 é a mesma coisa de 0,60. Por isso, a resposta é a letra C. Ok? Então, aí estamos mais uma questão resolvida. Bora nós! Pessoal, vou pegar o feedback aqui. Deu para entender, olha aí? Deu para vocês pegarem a
visualização da questão. Ah, não, eu vou reformular a pergunta. Deu para vocês entenderem a operação que eu fiz? Porque eu sei que alguns nunca viram o conteúdo, né? Eu vou fazer a pergunta. Deu para entender a operação que eu fiz, a aplicação da fórmula, a substituição e a divisão? Pronto, deu para entender, né? Estou vendo aqui os comentários que deram para pegar a ideia. O conteúdo em si, não se preocupe com isso. O conteúdo já vai ser outra coisa. Nós teremos um momento para aprender sobre isso. Beleza? Só um minutinho, viu? Vou mandar um áudio aqui. Pronto, só sabe que eu tenho um outro carro para dividir, eu tive que tirar uma dúvida, senão ia ter ligação, ia até parar mais ainda, tá certo? Então vamos lá. Voltando, vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é uma questão de dilatação térmica. Questões que eu gosto muito. Por quê? Porque, basicamente, quando você vai fazer isso aqui, o macete é multiplicar tudo, né? Mas, nesse caso, não dá para seguir o macete de multiplicar tudo, não, né? Porque é um caso específico. Entretanto, lembra que eu falei que a uva é só decorar as fórmulas? Aí você vai pensar, Deus, eu lembro, viu? A uva é só decorar as fórmulas. Então, diante disso, bora arrochar em cima da questão 41. Uma barra metálica tem comprimento igual a, olha só, 40 centímetros. Na temperatura, 20 graus Celsius. E 40,025 centímetros na temperatura de 45 graus Celsius. Qual o coeficiente de dilatação linear dessa barra? Questão que mata as pessoas do coração, mas engana. Ainda vamos ter um estudo próprio disso, porém eu vou adiantar a vocês. A dilatação térmica funciona do seguinte modo. Quanto maior a temperatura, principalmente para a barra metálica, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser o comprimento. Ao esquentar uma barra de metal, vai ocorrer dessa barra crescer um pouco. Ah, David, mas é em números praticamente milímetros. Não interessa, vai crescer. Tanto é que aí surgem rachaduras em algumas pontes por conta disso. Vai atuar um calor muito elevado e esse calor vai causar uma variação no comprimento. Então, observe que a 20 graus nós temos 40 centímetros. A 45 graus há um aumento, né, de 0,025 centímetros. Beleza? É pequeno? Mas é suficiente para ter uma diferenciação. Beleza? Um exemplo bem comum de como o calor pode aumentar as coisas é o mercúrio. O mercúrio, quando recebe calor, ele tem uma dilatação muito rápida, né? E assim ele, né, é até usado nos termômetros para medir a febre. Então, se você está com uma temperatura fora do padrão, temperatura maior, ele vai ter ou alcançar um nível mais elevado, ok? Vamos para a questão então, né? Termologia, dilatação térmica. Nesse caso, nós temos uma dilatação linear. Como é que funciona isso? L é o comprimento. Opa, cliquei sem querer na questão, vou voltar lá. Voltando. L, pessoal, é o comprimento. Tá certo? L é o comprimento. L0 é o comprimento inicial. Esse L aqui, portanto, é o comprimento final. Aí fica L igual a L0, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação, que eu chamo de A, vezes ΔT. Pessoal, ΔT é o quê? O que significa ΔT? Alguém pode ligar o áudio e dizer para mim? É a variação do tempo.
Nesse caso, não. Delta Tzinho minúsculo é tempo. Delta T maiúsculo é o quê? Temperatura. Isso, a temperatura. Delta T com T maiúsculo, variação de temperatura. Delta T com T minúsculo, variação de tempo. Olha só as pegadinhas da física. É fácil identificar, até porque o assunto trabalha com temperatura, né? Olha só, veja comigo. O que é a variação de temperatura? Temperatura final, que foi de 45 graus, menos temperatura inicial, que foi de 20 graus. Após anotar a fórmula, que é essa aqui, lembre-se, o teu trabalho básico é saber a matemática, né, a matemática básica, e entender e decorar as fórmulas. Esse é o trabalho. Vamos lá. L, que é o comprimento inicial, vai ser o comprimento final, né? Perdão, comprimento final vai ser, né, igual a L inicial, comprimento inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vamos lá. Qual é o comprimento final? Bem, né, depois chegou a 40,025. Então, esse aqui é o final. Qual é o inicial? 40 centímetros. Tá certo? 40 centímetros. Vezes o 1, vou repetir, mais o A, eu quero descobrir quem é esse coeficiente, que cada material tem o seu, vezes 45 menos 20 representaria a variação de temperatura, ok? Agora só um pouco enquanto eu pego o carregador, vou colocar no fio para carregar um pouco, senão ele vai descarregar e a gente não termina essa aula, ok? Depois daqui, galera, é só mais uma questão, viu? Vocês vão fazer via que eu mandei lá para vocês, que é bem simplesinho, né? A questão de cálculo, né? Só nomenclatura, para vocês não ficarem perdidos nessa questão de unidade de medida, beleza? Vamos lá, voltando. Eu parei nessa construção, né? Vamos agora resolver. Eu vou repetir o 40,025, então fazer com ele, e vou multiplicar agora de 1 por 1, ó. 40 vezes 1, 40, né? Mais 40 vezes A, 40A, vezes, se ligue, 45 menos 20, 25. Então fica 40 mais 40 vezes A vezes 25. Pessoal, você deve saber muito bem que 40 vezes 25 vai dar o quê? 1000. Então, 40 vezes 25 vezes A, 1000A. Esse 40 que está aqui positivo, somando, passa para o outro lado diminuindo. 40,025 menos 40 fica 0,025. Ou seja, tira só o 40, né? Fica só os decimais aqui. Isso igual a 1000A. Então, o A vai ser igual a 0,025 dividido para 1000. E aí o aluno pensa, David, eu não entendo nada de notação científica. Pois agora é a hora de aprender. Vamos lá. Como é que eu transformo o 0,025 em notação científica? Que a física usa demais, é até mais simples. Primeiro, pega um número inteiro final, que aqui está, que é o 25, né? E considere 2,5. David, por que eu não boto 25? Porque é o seguinte, quando você for fazer a notação científica, esse número tem que ser maior que 1 e menor que 10. O menor é igual a 10, tá certo? Ele não pode ser nem maior que 10, no caso o 25 não cabe, e nem pode ser menor que 1, no caso 0,25 não cabe. Então tem que pegar o 2,5 vezes. Se o número ele é muito grande, eu coloco o expoente positivo. Se o número é muito pequeno, vou dar só uma ampliadinha aqui, vai ficar bom para vocês. Aqui, ó. Se o número é muito grande, eu coloco o expoente positivo. Se ele é pequeno demais, como é esse caso aqui, eu coloco o expoente negativo para justamente mostrar que ele é pequeno. David, como é que eu sei qual é o número? Pense comigo. Olha aqui a vírgula, estão vendo? Entre os zeros. Eu vou fazer o que então? Eu pulo uma casa, pulo duas casas. Como eu pulei duas casas decimais, eu coloco aqui o menos 2. Fica 25
ou melhor, 2,5 vezes 10 a menos 2. Eu vou dividir isso para quem? Vamos lá, para 1.000. Como é que eu transformo 1.000? Como é que eu transformo 1.000 em notação científica? Muito simples, né? Como o 1.000 tem 3 zeros, fica 10 elevado a 3, beleza? Agora, basta dividir. Primeiro, 2,5 dividir para 1, já tem esse 1, é um invisível aqui, ó, 1 vezes 10, tá bom? 2,5 dividido para 1 vai ser o próprio 2,5 vezes, aqui mora o perigo. O que eu faço na divisão de potência de mesma base? Vamos saber se vocês sabem qual é o processo. Divisão de potência de mesma base. Continua mesmo. Repete a base e faz o que com o Subtrai. expoente? Toma, não? Subtrai. Divisão, subtrai. Tá bom? Divisão, subtrai. Multiplicação, soma. Vamos lá. Menos 2, menos 3. Aí entra outro conflito da matemática. Menos 2, menos 3. Tente apressado, que colocar um positivo, mas não é assim não. Imagina, tá devendo 2. Passa a dever 3. Então, 2 e 3, menos 5. Eu vou dever 5. Por isso é menos 5. Ou então, vamos lembrar, né? Quando eu estou diminuindo ou somando, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, fica menos 5. Ok? Fica 2,5 vezes 10 a menos 5. E nós encontramos isso na letra D. Qual é a parte boa? D, vamos supor que eu confundi essa parte aqui. Eu não consegui transformar isso aqui em científico, não sei fazer. Não importa. Quando você vê aqui o 0,025, tu vai à alternativa e já vê a resposta a D. Porque qual o número mais parecido? Obviamente, o número mais parecido é o 2,5. Ok? Beleza? Gostaram da explicaçãozinha que eu fiz aí, de maneira bem sucinta? Deu para entender, pessoal, essa quarta questão de hoje? Quarta é a terceira, né? Perdi um pouco a conta. Acho que deve ser a quarta. Beleza? Deram para conseguir aprender, galera? Com essa explicaçãozinha aqui. Tá difícil, decoro mal o nome, né? Tudo bem, obrigado pela sinceridade. Mas o que importa assim, eu acho que você falou isso foi antes, na hora que eu citei a questão da física, tem que decorar, mas esse é o jeito. Tem que decorar. É a maneira que a gente tem, né? Memorizar as fórmulas. Ali acolá a gente pega um macetezinho. Bora lá. Última de hoje, mais uma de fórmula, para ver como a uva adora fórmula. Vamos lá. Última de hoje, porque o complemento, né, dos outros 15 minutos finais ficarão para você fazer no grupo, viu? O grupo tá lá no linkzinho bem simples. Terminar aqui, eu mando o link da videoaula gravada. Vamos lá. Um engenheiro está desenvolvendo uma nova máquina. Uma das partes dessa máquina contém 1,5 kg, 1,50 kg de alumínio e 0,500 kg de ferro e deve operar a 225 graus Celsius. Qual é o calor necessário para elevar a temperatura desta parte da máquina de 25 até 225 graus Celsius? Dados, né, com o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama e o calor específico do ferro é 0,11, metade do alumínio. Aí você pensa, peraí, aí como é que eu sei isso aí? Galera, calorimetria, ela tem uma formulazinha que é bem interessante, que é funcionar assim, ó. Q é igual, Q é a quantidade de calor, viu? A MC delta T. Lembra um MC aí? MC delta T. MC delta T. M vezes C vezes delta T. Esse T, mais uma vez, é temperatura, viu? É T maiúsculo. MC delta T. Então, para saber a quantidade de calor que essa máquina vai precisar,
eu tenho que somar a quantidade de calor que o alumínio produz com a quantidade de calor que o ferro produz. Vamos descer aqui, ó. Se liguem. A quantidade total vai ser, né, o calor total vai ser o calor do alumínio mais o calor do ferro. Fórmula. Descer aqui, ó. O calor total vai ser o quê? MA, que é a massa do alumínio, vezes CA, que é o coeficiente do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Devido que eu acho essas informações aí, ó, aqui vejam MC, ΔT, mais a massa do ferro, vezes o coeficiente do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro. É a mesma fórmula por 2. Então, se eu decorei a fórmula, eu aplico para o alumínio, aplico para o ferro, no final eu somo. Ou eu somo logo, como tem aqui, cada um tem o seu método. Quer dizer, então, que eu podia fazer separado? Pode. Poderia fazer separado aí do alumínio e do ferro. Onde achar esses dados? Vamos comigo. Primeiro, qual é a massa do alumínio? Pode me dizer por áudio aí, que eu não vejo o chat. Qual é a massa do alumínio? 5. 1,5 quilos, né? Então, eu vou converter em gramas, porque é mais fácil trabalhar com gramas, ok? 1,5 quilos vai ser 1.500 gramas. Até porque, olha só o calor específico, né? Tem bem aqui, ó. Tá bom? Tem gramas. Então, fica 1.500 vezes. Qual o calor específico do alumínio? 0,15 kg. Isso, 0,22 vezes. Qual é a variação de temperatura? Pega a final, que é 225, menos a inicial, que é 25, ok? Pode, se quiser, colocar logo 200. Eu, pessoalmente, já coloco logo 200, porque já consigo fazer, né? Então, mais. Meio quilo tem 500 gramas, né? Todo mundo sabe. Vezes o calor específico do ferro é 0,11, vezes a variação de temperatura é a mesma para os dois. Essa é uma parte boa. Você pode aproveitar ambas com a mesma variação de temperatura. Agora você vai bater cabeça fazendo um cálculo, né? Ó. 1.500 vezes 0,22 vai dar 330, tá bom? Você pode fazer o cálculo confirmar, que vai dar 330. Ó, duas casas decimais para 2 zeros, né? Então, se eu pegar 15 vezes 22, esquecendo o zero, e as casas decimais, eu já acho a resposta. Tá certo? Toda vez que for multiplicar, você tiver 2 zeros ou 3 zeros, né? Mas nesse caso aqui, 2 zeros. E duas casas decimais, você esquece a casa decimal, esquece o zero, multiplica. 15 vezes 22 é fácil, ó. 15 vezes 20 dá 300, 15 vezes 2, 30. 300 mais 30, 330. Isso vezes 200, que eu achei aqui na minha subtração. Mesma coisa eu faço para cá, ó. Tá vendo? Esquece os 2 zeros, esquece as duas casas decimais. Fica 11 vezes 5. 11 vezes 5, 55. Isso também vezes 200. Ok? Para eu passei sem querer. Deixa eu retornar aqui para a questão. Na verdade, fui voltar, né? Espera aí, eu chego lá de novo. Pronto. Voltei ao ponto de partida. Agora, como é que eu faço 330 vezes 200? Mais uma vez, não vá fazer cálculo, pelo amor de Deus, né? 33 vezes 2 é 66. Aqui eu tenho um zero, aqui eu tenho dois zeros, ficam 3 zeros, ok? 66 mil. Mais 55 vezes 2 é 110. Coloco mais 2 zeros, fica 11 mil. 66 mil mais 11 mil dá 77 mil calorias. O que você vai olhar a resposta vai ser 77 quilocalorias. Quilo significa mil. Entretanto, na hora que bate esse aqui, o 77, eu já ia saber qual era a resposta. Não ia transformar não, né? Perde nem tempo com isso. Marca a letra B. Ok? Galera, eu vou encerrar por aqui.
essa parte, a aula, na verdade eu falei 15, mas serão 12. Os 12 minutos finais, vocês vão fazer aquelas questões que eu mandei no grupo, tá bom? E por hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Esse é o momento. Eu vou interromper aqui a gravação, né? Tá dando certo.